Uma menina de rua ajuda um milionário a consertar seu carro, mas o que ele não sabia era que aquela menina escondia um segredo que mudaria sua vida para sempre. A tarde estava toda bagunçada. Nuvem pesada no céu, um calor abafado que fazia suar até quem não estava fazendo esforço, e um trânsito parado num canto esquecido de São Paulo. Ali, no fim de uma rua meio quebrada, com buraco no asfalto e poste torto, tinha um carro enorme, preto, importado, parado com o capô aberto e o pisca ligado. Ninguém passava por ali direito. Era caminho de ninguém. Só quem realmente conhecia aquele atalho passava por ali, ou quem estava perdido. E aquele cara ali, claramente estava perdido. Henrique já tinha tentado de tudo. Abriu o capô, xingou o motor, bateu na bateria com uma chave de fenda que nem sabia usar direito. Nada. O carro tinha morrido, e ele também já estava quase jogando o celular no chão, porque nem sinal tinha. Tava no meio de uma ligação quando o carro tossiu, deu um estalo e apagou de vez. Agora tava ali, suando dentro da camisa, cara, blazer no banco de trás, cabelo colado na testa e com uma raiva que só aumentava. Olhava em volta e só via lixo, mato, um cachorro magrelo deitado no canto e 2 pombos brigando por um saco vazio. Foi quando ele ouviu um barulho leve, tipo de passo arrastado, vindo do outro lado da rua. Um barulho que normalmente ele nem teria escutado. Mas naquele silêncio esquisito, chamou a atenção. Ele olhou rápido e viu uma menina, pequena, suja, com o cabelo preso num nó no alto da cabeça. Camiseta larga, short encardido, chinelo arrebentado. Ela andava com cuidado, olhando para o carro, mas também olhando para ele. Tinha um olhar esperto. Não era olhar de quem pedia, era de quem analisava. Ela parou a uns 2 metros dele e perguntou com a voz rouca: "Quebrou?" Henrique levantou uma sobrancelha. Nem respondeu direito. Só olhou para ela de cima a baixo. "O carro, moço. Quebrou?" "Quebrou", ele respondeu seco. Ela olhou para o motor e depois para ele. "Tá vazando coisa ali embaixo. Você ligou o ar direto?" Henrique franziu a testa. "Você entende disso agora?" Ela deu um meio sorriso. Tirou da mochila uma chave de boca pequena, toda enferrujada. "Meu amigo me ensinou umas paradas. Quer que eu tente?" Henrique riu, mas não de um jeito debochado. Riu porque não fazia sentido. Uma menina de uns 11 anos, toda suja, aparecendo. Do nada para consertar um carro de mais de $500 mil. "Vai fazer o quê? Dar bronca no motor?" "Moço, você quer ir embora ou não?" Henrique hesitou. Olhou em volta. Nada de mecânico, nenhum aplicativo funcionava ali. E ele não ia empurrar o carro até a avenida. "Vai, tenta ir." Ela foi direto. Subiu no meio-fio, botou a mochila no chão, arregaçou a manga do braço esquerdo e se inclinou para dentro do motor. Puxou uma mangueira, girou uma peça que ele nem sabia que existia, pegou uma fita isolante da mochila e enrolou uma parte rachada. Quando terminou, pediu para ele tentar ligar. "Tá falando sério?" Ela só fez que sim com a cabeça. Henrique entrou no carro, girou a chave e o motor tossiu de novo. 1, 2 vezes. E pegou. Ligado. Redondo. Como se nada tivesse acontecido. Ele desligou e olhou para a menina, espantado. "Que diabos você fez?" "Aprendi vendo. Tem muito carro quebrado por aí, moço. Tem que aprender a se virar." Ela pegou a mochila e começou a se afastar. "Espera. Qual seu nome?" Ela virou só o rosto, ainda andando. "Lara. Você... Lara, espera aí. Onde você aprendeu isso de verdade?" Ela parou. Pensou se respondia ou não. "Meu amigo mexe em carro velho. Eu ficava olhando. Um dia tentei. E funcionou. É isso. Posso ir?" Henrique ainda estava tentando entender como aquilo tinha acontecido. Uma menina qualquer, do nada, resolve um problema que ele não conseguiu em meia hora. Mas teve uma coisa que chamou ainda mais a atenção dele, quando ela colocou a mão no motor e a manga do braço caiu um pouco
ele viu um anel pequeno, de prata, com uma pedrinha azul bem discreta. O tipo de anel que não se acha fácil por aí. E ele conhecia aquele anel. Sentiu um gelo subir pela espinha. Aquela joia, ele mesmo tinha mandado fazer, anos atrás. Era única. Ele deu para Daniela, sua ex, quando eles ainda estavam juntos. Era uma joia feita sob encomenda, com as iniciais deles gravadas por dentro. Só podia ser o mesmo. A pedrinha, o formato até o jeito como ela usava no dedo mindinho, que mal cabia. De onde é esse anel? Lara olhou para a mão, como se nem lembrasse que estava com aquilo. Era da minha mãe. Ela morreu faz tempo. Henrique sentiu o estômago virar. Como ela se chamava? Daniela. Lara respondeu sem pensar, sem olhar para ele. E depois disso, saiu, andando. Virou a esquina e sumiu. Henrique ficou parado ali, com o motor ainda ligado e a cabeça a mil. Era impossível. Ou não era? Henrique ficou parado dentro do carro, com as mãos no volante, olhando pro nada. O motor estava ligado, funcionando direitinho. Mas parecia que o mundo ao redor tinha desligado. A rua continuava feia, com lixo jogado no canto, as nuvens ainda pesadas no céu. Mas ele não via mais nada. Só conseguia pensar naquela menina, naquela fala dela, naquele anel. Era da minha mãe, Daniela. A mesma Daniela que ele amou, que desapareceu da vida dele sem dar nenhuma explicação. A mesma que ele tentou reencontrar por anos. E agora, uma menina de rua aparece com o anel dela no dedo? Isso não podia ser coincidência. Ele desligou o carro, saiu e foi até a esquina onde ela tinha sumido, mas não tinha mais ninguém. A rua era cheia de becos, vielas, portões de ferro. A menina tinha se misturado no cenário como se fosse parte dele. Sumiu em segundos. Ele voltou pro carro, ligou o ar, mas não sentia nada. O coração estava batendo acelerado como se tivesse corrido uma maratona. O nome dela ecoava na cabeça dele. Lara. E o anel. Aquilo ali era certeza. Não era parecido, era o mesmo. Ele segurou o volante com força. Queria ligar para alguém, mas nem sabia para quem. Não falava da Daniela há anos com ninguém, nem com os amigos mais próximos. Era um assunto enterrado, um que ainda doía. Aquilo era para ser só uma tarde comum, mais uma reunião, mais uma corrida até o escritório, mais um dia igual aos outros. Mas agora parecia que tinha aberto uma porta que ele nem lembrava que existia. Henrique deu partida no carro e saiu devagar. O motor estava funcionando como se nada tivesse acontecido, graças à menina. Ele virou à esquerda e pegou uma avenida movimentada. O barulho dos carros, buzinas, gente atravessando fora da faixa. Tudo normal. Mas nada parecia normal mais. Ele dirigia no automático, olhando para os lados, esperando, sei lá, que a menina surgisse de novo na calçada. Só que ela não estava ali. Naquela noite, em casa, ele quase não dormiu. Revirou as gavetas do armário, puxou caixas antigas, pastas, empoeiradas. Achou uma foto antiga da Daniela. Ela estava sorrindo, sentada na areia de uma praia, com os pés sujos e o cabelo bagunçado pelo vento. E no dedo, lá estava o mesmo anel. O mesmo. Agora não tinha mais dúvida. Era ele. Henrique se jogou no sofá com a foto na mão. Lembrou do dia que mandou fazer aquele anel. Foi um presente de 3 anos de namoro. Tinha escolhido cada detalhe, a pedra azul porque era a cor preferida dela, e as letras minúsculas gravadas por dentro. HD. Isso ninguém mais teria. Era impossível uma cópia. Aquilo era dela. E agora estava com uma menina de rua. No dia seguinte, ele voltou à mesma rua. Parou o carro no mesmo lugar, encostou no mesmo poste torto e esperou. Ficou ali por mais de 2 horas, olhando para o lado, tentando achar um sinal dela. Nada. Só um homem vendendo pipoca, um catador de papelão e uns cachorros dormindo na calçada. Quando já estava quase desistindo, viu um garoto passando com uma sacola cheia de latinhas. Parou ele. Ei, garoto, você conhece uma menina chamada Lara?
O menino olhou desconfiado. Não respondeu. Só ficou ali parado, analisando Henrique. Ela me ajudou ontem com meu carro. Pequena, cabelo preso, tem um anel no dedo. O menino virou de costas e saiu andando. Henrique bufou. Tentou de novo no dia seguinte. E no outro. E no outro. Todo dia parava ali. Ficava um tempo. Tentava conversar. Com alguém. Ninguém ajudava. Ninguém sabia. Ou não queriam falar. Ele não sabia mais o que fazer. Naquela semana, ele passou a prestar atenção nas crianças de rua. Nunca tinha feito isso antes. Começou a reparar como elas se moviam, como olhavam para as pessoas, como pediam sem pedir. Algumas nem pediam mais. Só estavam ali, invisíveis. Começou a entender o quanto elas se protegiam do mundo. O quanto desconfiavam de todo mundo. Ninguém confiava em ninguém na rua. E Lara era igual. Na quinta-feira, depois de mais uma tarde sem sucesso, ele resolveu tentar outra coisa. Foi até uma padaria da esquina, comprou 3 pães, uma garrafa de suco e ficou ali fora sentado, comendo devagar. Foi quando viu de relance a mesma mochila surrada da menina passar por trás de um carro. Era ela. Ele levantou rápido, mas tentou não assustar. Ei, Lara, ela parou. Olhou para ele com os olhos arregalados, mas não correu. Só ficou ali, como se calculasse se dava tempo de fugir ou não. Calma, eu só quero conversar. Você sumiu ontem. Eu moro na rua, moço. Eu sempre sumo. Henrique sorriu de leve. Mostrou o pão que tinha na mão. Quer comer alguma coisa? Ela hesitou. A barriga dela respondeu primeiro que a cabeça. Deu 2 passos. Pegou o pão. Você voltou por causa do anel, né? Ele ficou sem saber o que dizer por um segundo. Voltei porque fiquei curioso. Sim, aquele anel é especial para mim. De onde sua mãe tirou ele? Lara abaixou o olhar. Ela dizia que era um presente, mas nunca falou de quem. Só dizia que era importante. Ela não tinha muita coisa, mas guardava esse anel como se fosse ouro. Henrique sentiu um nó na garganta. E ela? Morreu faz quanto tempo? 3 anos. Tuberculose. A gente morava numa pensão. Depois que ela se foi, me botaram na rua. Ele passou a mão no rosto, tentando pensar. Tudo estava girando na cabeça dele. E o seu pai? Nunca soube quem era. Ela nunca falou. Henrique se agachou para ficar na altura dela. Olhou bem nos olhos da menina. Me escuta, Lara. Eu conheci sua mãe. Eu acho que a gente precisa conversar melhor sobre isso. Lara deu um passo para trás. Eu não quero ir para abrigo, nem pro conselho. Eu me viro sozinha. Eu não quero te levar para lugar nenhum. Só quero entender. Eu tô tão perdido quanto você. Ela olhou para os lados, depois para ele. Tá bom, mas só por hoje. Henrique assentiu. Pela primeira vez, sentiu que aquela menina não era só uma lembrança do passado. Ela era parte dele, de um jeito que ele ainda não entendia. Henrique dirigia devagar, como se não quisesse que o tempo passasse. No banco do passageiro, Lara mastigava um pedaço de pão com queijo, olhando tudo pela janela com aquele olhar de quem tá sempre pronto para fugir. Ela nem parecia tão surpresa de estar dentro de um carro chique, mas estava alerta o tempo todo, como se soubesse que, a qualquer momento, poderia ter que sair correndo. Ele também não sabia direito o que fazer. Só sabia que queria entender. Precisava ligar os pontos. E o principal deles ainda era o anel. Aquele pequeno objeto no dedo de uma menina de rua que, de algum jeito, tinha atravessado o tempo e voltado para frente dele, como um fantasma. Henrique nunca esqueceu daquele anel, porque ele tinha colocado tanto sentimento ali, quanto no pedido que fez naquela época. O pedido que mudou tudo. Ele virou a esquina e parou o carro na frente de uma praça. Era um lugar mais calmo, com uma sombra boa e um banco de madeira meio torto. Eles desceram. Lara ainda segurava o pão, olhando para os lados com desconfiança. Ele apontou para o banco e os dois sentaram. Quando eu era mais novo, bem mais novo, ele começou, mexendo nas mãos. Eu conheci uma mulher chamada Daniela. Lara não disse nada. Ficou escutando. Ela era forte, sabe?
Não forte de bater, forte de jeito, de alma. Fazia as coisas do jeito dela. Tinha umas ideias malucas, falava tudo o que pensava e tinha esse olhar, igual o seu. Lara virou o rosto desconfiada. Eu não tenho o olhar dela. Ela era bonita. E você acha que não é? Ela não respondeu. Voltou a morder o pão. A gente namorou por uns 3 anos. Foi a única vez que pensei em casar. Eu fiz um anel para ela. Mandado fazer. Escolhi cada detalhe. A pedra azul era porque ela amava o mar. Dizia que se não morresse na praia, queria ser enterrada olhando para o mar. Lara mexeu os pés no chão de terra. E por que vocês se separaram? Henrique respirou fundo. A gente brigava muito. Ela queria uma vida simples. Eu trabalhava feito louco. Tinha ambição. Queria crescer. Ser alguém. Achava que estava fazendo certo. Um dia cheguei em casa e ela tinha ido embora. Deixou só uma carta que dizia: não dá pra correr atrás da vida carregando alguém que quer parar pra respirar. Bonita a frase. Eu odiei na hora. Depois entendi, mas nunca mais achei ela. Sumiu. Tentei, juro que tentei. Contratei gente, liguei pra amigos. Nada. Aí disseram que ela tinha morrido. Eu nem consegui ir no enterro. Nem sabia onde estava enterrada. Lara olhou para ele com uma expressão que misturava pena e dúvida, como se tentasse imaginar aquela mulher que ele descrevia como se fosse mágica. E por que acha que eu sou filha dela? Henrique virou para ela com calma. Porque ninguém mais teria aquele anel. Eu que mandei fazer. É único. E quando você disse que sua mãe se chamava Daniela, algo dentro de mim gritou. Não foi uma suspeita. Foi uma certeza que eu ainda tô tentando entender. Ela ficou um tempo em silêncio. Depois tirou o anel e colocou na palma da mão. Olhou ele como se estivesse vendo de verdade pela primeira vez. Eu sempre achei bonito, mas nunca dei muita importância. Só usava porque era dela. Ela dizia que era pra eu nunca esquecer que ela existiu. Henrique passou a mão no rosto. Os olhos estavam vermelhos. Ele estava se segurando para não desabar ali mesmo. Tem uma coisa escrita dentro do anel, ele disse. Lara virou o anel, aproximou dos olhos e tentou enxergar. Demorou um pouco. Depois leu baixinho. H. D. Um coração no meio. Henrique, assentiu, com a voz quase falhando. Henrique e Daniela. Ela ficou em silêncio de novo. Depois esticou o anel na direção dele. Pode ficar, é seu. Não, ele respondeu firme. Agora é seu. A sua mãe queria que você tivesse... Isso. Ela guardou de novo no dedo. Estava largo, mas ela ajeitava com um pedaço de fita por dentro para não cair. Era o tipo de detalhe que machucava sem precisar de palavra nenhuma. Eu não tenho certeza de nada ainda, Lara, mas quero descobrir. Quero saber se você é mesmo filha dela. Eu preciso saber. E se for verdade, se for mesmo... Ela olhou para ele. Dessa vez com um olhar diferente, menos armado, mais aberto. E se não for? Henrique deu de ombros. Aí a gente vê. Mas só de você ter trazido esse anel até mim, já fez algo que ninguém mais fez. Eu não fiz de propósito. Eu sei. Mas mesmo assim, você fez. Eles ficaram ali sentados mais um tempo. Ela terminou o pão. Ele ficou olhando para frente, pensando em tudo. Em como um dia qualquer virou isso. Uma menina que ele nunca viu trazendo de volta uma história que ele já tinha enterrado. A dúvida agora não era mais se ele queria saber. Era se ele estava pronto para descobrir a verdade. Na volta, ela pediu para descer 2 ruas antes. Disse que não gostava de mostrar onde dormia. Ele respeitou. Parou o carro e entregou outra sacola com comida. Amanhã eu volto, ele falou. Ela deu um meio sorriso. Se voltar, me traz suco de uva. Henrique sorriu. Fechado. Ela pulou do carro, apertou a sacola no peito e sumiu na mesma velocidade. De sempre. Henrique ficou parado ali por uns minutos.
O silêncio dentro do carro parecia mais pesado agora. Como se tudo o que ele tivesse tentando esquecer nos últimos anos tivesse voltado com força. E agora, não tinha mais como fugir. Henrique acordou antes do despertador. Passava das 5 da manhã e ele já estava sentado na beira da cama, com a cabeça girando. Tinha dormido pouco, quase nada. Passou a madrugada inteira lembrando de Daniela, do rosto dela, do sorriso torto que ela fazia quando queria fingir que não estava brava. Lembrou do cheiro dela, das piadas bobas, das brigas que sempre terminavam com ela dizendo: "Você é um cabeça dura, mas eu te amo assim mesmo." E agora, anos depois, uma menina tinha reaparecido com um anel no dedo e o mesmo jeito firme no olhar. Isso não podia ser só coincidência. Ele levantou, tomou banho, vestiu qualquer roupa e desceu direto para a garagem. O carro ainda tinha o cheiro do banco de couro misturado com o perfume caro que ele usava, mas agora tinha outra coisa também. Tinha um pedaço de memória dentro. Um pedacinho da Daniela, ou da filha dela, talvez da filha dos dois. Na rua, o sol nem tinha dado as caras ainda, mas Henrique já estava na praça onde Lara costumava aparecer. Encostou o carro no mesmo poste e ficou ali. Passou 1 hora, depois 2. Nada. Só os mesmos cachorros, os mesmos catadores, os mesmos carros barulhentos passando de vez em quando. Ele pensou em ir embora, mas algo dizia para esperar. Às 9, viu de longe a mochila rasgada com fita vermelha que já conhecia. Era ela. Caminhava rápido, como se tivesse um destino certo. Henrique desceu do carro e foi atrás. Lara, ela virou surpresa, mas dessa vez não correu. Só parou e esperou ele chegar perto. "Você voltou", ela disse como se não esperasse de verdade. "Claro que voltei." Trouxe suco de uva. Ela pegou a garrafinha e bebeu de um gole só. Nem agradeceu. Mas Henrique entendeu. Ali na rua, ninguém deve muito a ninguém. Cada coisa é uma troca, e confiança é como moeda rara. "Queria te perguntar umas coisas", ele falou, andando ao lado dela. "Pergunta. Você lembra onde morava com a sua mãe? O nome da rua? Da pensão?" Lara pensou por uns segundos. Era perto do Brás. Tinha um bar do lado, cheio de cara bêbado gritando de madrugada. A dona chamava Dona Neuza, mas o prédio já caiu. Mandaram todo mundo embora. E depois? Fiquei com uma mulher por um tempo. Ela chamava Irene. Dizia que era amiga da minha mãe, mas depois começou a vender minhas roupas para pagar pinga. Eu fugi. Henrique sentiu um soco no estômago. Era tudo pior do que ele imaginava. "E ninguém nunca procurou você?" "Só gente errada. Teve um cara que queria me levar para um abrigo. Eu não fui. Prefiro a rua. Pelo menos na rua eu escolho com quem ando." Ele queria responder, mas não. Tinha nada para dizer. Qualquer frase ia parecer vazia. Continuaram andando. Passaram por uma banca de frutas, uma lotérica, uma senhora sentada no chão vendendo bala. Henrique tentou decorar cada canto daquele caminho. Queria saber onde ela andava, com quem falava, o que fazia. Pararam num ponto onde um grupo de crianças sentadas no chão dividia um saco de bolacha. Um deles levantou quando viu Lara. Era magro, tinha cabelo raspado e um olhar desconfiado. Ela sorriu ao ver ele. "Henrique, esse é o Neto." "Meu amigo." O menino olhou Henrique de cima a baixo. Não disse nada. Só ficou ali em pé, com cara de quem avaliava perigo. "Relaxa, Neto. Ele é gente boa." Henrique estendeu a mão. "Prazer, garoto." Neto apertou com força, como quem avisa que tá de olho. "Cê é da onde?" "De longe, mas tô tentando entender umas coisas. A Lara me ajudou com meu carro. E agora acho que talvez a gente tenha um passado em comum." O menino fez uma careta. "Cuidado com o que você quer achar, viu?" Henrique não respondeu, mas aquilo ficou na cabeça dele. Depois que Lara saiu para brincar com os outros, Henrique puxou o Neto de lado. "Me conta uma coisa. Você lembra da mãe da Lara?" "Mais ou menos. Ela ficava doente direto. Tossia muito. Dizia que ia melhorar, mas só piorava. Um dia sumiu. Disseram que morreu num hospital.
Lara ficou esperando dias, até que uma mulher veio, pegou as coisas dela e foi embora. A Lara ficou. Só ela. Henrique engoliu seco. A imagem de Daniela fraca, abandonada num hospital, sem ninguém, doía como uma faca no peito. Ele devia ter estado lá, mas não estava. Porque não sabia, porque alguém escondeu, porque o tempo passou. De noite voltou para casa e ligou o computador. Passou horas procurando qualquer coisa. Notícias antigas, registros de óbitos, fotos, nomes. Achou uma nota pequena de jornal de bairro. Mulher morre em hospital público com suspeita de tuberculose, sem documentos. Corpo levado para sepultamento. Coletivo. Era do mesmo ano que Lara tinha dito. E no fim da matéria, o nome: Daniela Mendes. Henrique fechou os olhos. Era ela. Tinha certeza. E ela tinha morrido sozinha, esquecida, enterrada como indigente. Isso o destruiu por dentro. Por tudo que não fez. Por tudo que não soube. Mas agora tinha a Lara. E ele ia fazer diferente. Lara dormia encostada numa parede gelada, com a mochila servindo de travesseiro e um cobertor rasgado cobrindo metade do corpo. O chão era duro. O vento da madrugada entrava pelos vãos do beco, e o barulho de latas sendo chutadas lá fora fazia ela acordar a cada 20 minutos. Não dava para dormir de verdade. Na rua, você só descansa com um olho aberto e o corpo sempre pronto para correr. Era assim que ela vivia há mais de 2 anos. Neto dormia do lado, encolhido, com a camiseta tampando o rosto. Os dois tinham um canto secreto atrás de um mercado abandonado. Lá ninguém passava, e por isso era mais seguro. Mas mesmo assim, vira e mexe, alguém tentava tomar o lugar. Já tinham sido expulsos uma vez. Já tinham perdido comida, roupa e até um cobertor bom. Por isso agora dormiam com os chinelos amarrados no tornozelo, para ninguém roubar enquanto estavam deitados. Quando o sol mal começou a clarear o céu, Lara se levantou, limpou o rosto com um pedaço de pano molhado e sacudiu o amigo. Acorda, Neto. A gente tem que ir antes que aquele cara da esquina volte. Mais 5 minutos. Se a gente não sair, vai dar ruim. Neto levantou reclamando, esfregando os olhos. Saíram andando devagar, com passos silenciosos, cortando os becos até chegarem à feira que começava a ser montada. Ali, era onde conseguiam fruta amassada, resto de pão ou um café com leite frio de algum feirante mais legal. Às vezes ganhavam, às vezes tinham que pegar escondido. Enquanto catava 2 bananas meio passadas num saco rasgado, Lara viu um grupo de meninos mais velhos se aproximando. Já conhecia eles. Um dos moleques, chamado Brasa, era conhecido por roubar até dos outros, que viviam na rua. Violento, sem pena. Carregava uma navalha no bolso e um olhar que não piscava. Era como se tivesse nascido para fazer maldade. "Ô Lara", ele chamou. "Ouvi dizer que você tá andando com um homem rico agora." Ela não respondeu. Continuou mexendo nos sacos como se nem tivesse ouvido. "Tô falando com você, garota. Não finge que é surda, não." Neto ficou na frente dela. "Deixa a gente em paz, Brasa." Brasa sorriu, mas não era sorriso de verdade. "E o segurança apareceu. Vai me bater com o chinelo, é? Se encostar na gente, vai ver." Lara puxou o braço de Neto. "Vamos embora." Brasa deu um passo pra frente, mas foi segurado por outro moleque do grupo. "Deixa, mano. A hora dela vai chegar." Eles foram embora rindo. Lara e Neto saíram em silêncio. Caminharam até uma praça e sentaram na beira de um canteiro. Comeram as bananas sem falar nada. Já tinham se acostumado com esse tipo de ameaça, mas cada uma deixava um medo novo por dentro. "Esse Brasa tá sabendo demais", Neto disse. "Deve ter ouvido alguém falando. A rua escuta tudo." "Cê contou pro cara do carro?" "Só o básico. Nem sei se ele acredita, mas ele parece diferente." "Diferente como?" "Não sei explicar. É como se ele quisesse saber de mim, não só do anel." Neto ficou calado. Depois levantou e foi pegar água num bebedouro que mal funcionava. Enquanto ele estava longe, um homem de terno passou devagar pela calçada. Olhou para Lara.
Ela percebeu e virou o rosto. Ele parecia deslocado naquele lugar. Cabelo arrumado, sapato brilhando. Não era do tipo que passa ali por acaso. Quando ele voltou, parou na frente dela. Você é Lara? Ela ficou na defensiva na hora. Olhou em volta, calculando se dava para correr. Quem quer saber? Só vim avisar que o Henrique tá colocando gente em risco com essa história. Que história? A de achar quem você é. De fuçar o passado. Ele devia ter deixado quieto. E você devia esquecer ele. Lara se levantou. Vai embora. Você não entendeu. Isso não é pedido. É aviso. Tem gente que não quer que a verdade apareça. E gente assim não costuma pedir 2 vezes. Ele virou as costas e foi embora. Lara ficou parada, com a respiração acelerada. Neto voltou e viu que algo tinha mudado no olhar dela. Quem era? Um cara. Querendo que eu suma da vida do Henrique. Você vai fazer isso? Não sei. O resto do dia foi estranho. Lara não parava de olhar para os lados. Começou a achar que todo mundo estava observando. Qualquer pessoa de sapato limpo virava suspeito. E no fundo, ela sabia que aquilo podia piorar. No fim da tarde, Henrique apareceu, como tinha prometido. Parou o carro na esquina, abriu a porta e esperou. Lara apareceu, mas não entrou de cara. Ficou do lado de fora. Hoje um homem veio me ameaçar. Henrique franziu a testa na hora. Como assim? Disse que você tá mexendo onde não devia e que isso vai trazer problema pra mim. Henrique saiu do carro sério. Ele falou o nome? Não. Mas usava terno. Parecia saber tudo. Henrique ficou em silêncio por um momento. Depois olhou firme para ela. Eu não vou desistir. Se alguém tá com medo do que vou encontrar, é porque tem coisa feia escondida. Mas você não vai pagar por isso. Eu juro. Ela entrou no carro sem dizer nada. Ficaram em silêncio o caminho todo. Lá no fundo, os dois sabiam que estavam mexendo em algo maior. E agora, não dava mais para voltar atrás. 3 dias. Esse foi o tempo que Lara ficou, sem aparecer. 3 dias sem dar sinal, sem atender, sem esbarrar por acaso nas calçadas do Brás, sem surgir na praça, sem dar resposta. E Henrique sentiu cada um deles como se fossem 3 semanas. Ele voltou todos os dias para o mesmo lugar. Parava o carro, no mesmo canto, ficava sentado na mureta, com uma garrafinha de suco de uva na mão, como se isso fosse um sinal. Mas ninguém aparecia. Nem Lara, nem Neto. Só os mesmos rostos correndo para lá e para cá, carregando sacolas, tentando vender alguma coisa, escapando da polícia, fugindo do frio, do calor, do medo. No segundo dia, ele achou que tinha desistido, que ela tinha sumido de vez, que alguém tinha convencido ela a desaparecer. Talvez aquele homem do terno, ou talvez o medo mesmo, que falava mais alto do que qualquer vontade de confiar. Mas no terceiro dia, enquanto ele ajeitava o relógio e pensava em ir embora, ela apareceu. Do nada. Saiu de um beco estreito, com a mochila pendurada no ombro e o cabelo preso de qualquer jeito, como sempre. Estava mais magra, com olheiras fundas e uma cara de quem não dormia bem fazia tempo. Mas estava ali, andando devagar na direção dele, sem dizer nada. Henrique levantou na hora. Achei que você não vinha mais. Ela parou, olhou para ele com aquela cara de quem não confessa nada, mas também não nega. Eu estava pensando. Pensando no quê? Se dava para confiar. Henrique ficou calado. A resposta não era simples. Confiar é um negócio que não se pede. Ou a pessoa sente ou não sente. E ela estava tentando. Isso já dizia muita coisa. E decidiu o quê? Que você parece melhor que a maioria. Ele sorriu de leve. Isso é um elogio? É o máximo que você vai receber hoje. Ela sentou na mureta do lado dele, tirou um pacote amassado de bolacha da mochila e começou a comer. Como se os 3 dias sem falar com ele nunca tivessem existido. Como se fosse só mais uma tarde, qualquer. O Neto tá bem? Henrique perguntou. Tá. Ficou com medo de vir. Disse que esse negócio tá ficando estranho, que tem coisa grande por trás. Henrique assentiu com a cabeça.
Ele tem razão, mas eu tô tentando entender. E se você deixar, quero proteger você também. Ela olhou de lado. Ninguém protege ninguém na rua. A gente é que tem que aprender a se virar. Só Henrique não respondeu. Mas entendeu. Não ia mudar a cabeça dela com discurso. Ia ter que provar, com atitude, com tempo, com presença. Você ainda quer saber da minha mãe? Quero. E se não gostar do que descobrir? Eu já tô preparado pra tudo. Só quero a verdade. Ela mordeu a bolacha com força. Eu procurei um papel que ela guardava. Era um envelope velho, meio rasgado. Tava dentro de um livro. Tinha umas cartas lá dentro. Nunca consegui ler tudo, mas uma delas estava endereçada para alguém chamado Henrique M. Henrique travou. Posso ver? Ela abriu a mochila, puxou o envelope, amassado, e entregou para ele. Dentro, uma folha dobrada, com a letra tremida, mas reconhecível. Ele leu devagar. As palavras batiam como socos. Henrique, se você receber essa carta, é porque eu criei coragem. Demorei para entender que a saudade não some, ela só muda de canto dentro da gente. A gente errou, os dois, mas eu errei mais. Devia ter te contado antes. Tem uma menina aqui comigo. Ela tem seus olhos e um pouco do seu jeito teimoso. Não sei se você vai querer saber disso, mas achei que você devia, mesmo que nunca me perdoe. Daniela. Henrique fechou os olhos por alguns segundos. Segurou a folha como se ela fosse desaparecer. Você leu isso? Li ontem. E o que achou? Que talvez seja verdade. Que talvez você seja meu pai. A palavra ficou no ar. Pai. Como se ela tivesse soltado um peso que vinha carregando sem saber. Henrique não sabia o que fazer. Queria abraçar, mas não queria assustar. Queria chorar, mas não queria quebrar aquele momento. Que por mais simples que fosse, era tudo o que ele esperava desde o dia que viu aquele anel no dedo dela. Eu nunca soube, Lara. Se eu tivesse sabido, juro por tudo, eu tinha ido atrás. Eu tinha feito qualquer coisa para encontrar vocês, ela. Ficou olhando para frente sem dizer nada. Eu sei, ela disse baixinho. Eu acho que sei, eles ficaram ali um tempo. O sol descia devagar, pintando o céu de laranja. O barulho dos carros, das pessoas, das buzinas, tudo parecia longe, como se o mundo tivesse parado só por uns minutos, só para eles respirarem juntos. Eu não sei se consigo te chamar de pai. Ela falou quase num sussurro. Henrique sorriu com os olhos cheios d'água. Eu não preciso disso agora. Só quero estar por perto. Ela jogou o pacote vazio da bolacha no lixo e se levantou. Me encontra amanhã aqui? Todos os dias, se você quiser. Lara assentiu. Depois virou de costas e foi andando. Henrique ficou parado, com a carta nas mãos, o coração aos pulos e a sensação de que tudo estava mudando, e ainda ia mudar mais. Henrique estava sentado na varanda do apartamento dele, com a carta da Daniela aberta no colo e uma xícara de café frio na mão. O sol da manhã batia forte, mas ele nem sentia. Tava ali, parado, encarando o papel como se fosse um enigma. Já tinha lido aquela carta pelo menos umas 20 vezes desde que a Lara entregou. Mas cada vez parecia diferente. Tinha detalhes ali que cutucavam coisas antigas, na memória dele. A letra era mesmo da Daniela. Ele reconhecia cada curva, cada jeito de escrever as letras meio tortas. Mas o que mais mexia com ele era o tom. Ela estava assustada, sim. Mas também parecia querer muito que ele soubesse da filha. Só que por algum motivo, a carta nunca tinha chegado. Ele se perguntou por quê. Por que ela não ligou? Por que ninguém falou nada? Por que ele só estava descobrindo aquilo agora, depois de tanto tempo? Foi aí que lembrou de uma pessoa, Lídia, a irmã da Daniela. Henrique nunca se deu bem com ela. Lídia era o oposto da irmã. Onde Daniela era coração, Lídia era cálculo, sempre com tudo sob controle, sempre com aquela cara de que sabia mais do que os outros. Nos poucos encontros que tiveram, Lídia deixava claro que achava Henrique um problema. Um homem sem rumo,
muito ocupado com o trabalho e pouco preocupado com a realidade. Ele pegou o celular e ligou para ela. A voz dela atendeu no segundo toque, fria como sempre. Henrique? Oi, Lídia. A gente precisa conversar. Sobre? Daniela. Do outro lado, silêncio. Já faz tempo, Henrique. O que exatamente você quer? Preciso saber a verdade, toda. E você é a única pessoa que pode me contar. Ela respirou fundo. Passa aqui hoje à tarde, mas sem drama. Não tô com paciência para confusão. A casa dela era a mesma de antes. Um sobrado branco, cercado por um portão preto e um jardim que parecia decorado por catálogo. Tudo milimetricamente limpo, calculado, sem alma. Henrique tocou a campainha e logo foi recebido por Lídia, vestida com uma camisa social sem um único amasso e um olhar duro. Ela o conduziu até a sala, como quem leva um estranho. Vai direto. Ao ponto, ela disse. Você sabia que a Daniela teve uma filha? Ela ergue uma sobrancelha, como se estivesse ouvindo uma piada ruim. Isso é sério? Muito. A menina apareceu. Tá com o anel da Daniela. E eu tenho uma carta que ela escreveu pra mim contando tudo. E você acreditou? Eu vi a letra. Era dela. E o anel... Fui eu quem mandou fazer. Não tem como ser outro. Lídia cruzou os braços. Henrique, a minha irmã não teve filha nenhuma. Isso é invenção. Como você tem tanta certeza? Porque eu convivi com ela. Mesmo depois que ela sumiu da sua vida, a gente ainda se falava. Às vezes ela vinha aqui. Nunca com criança. Nunca falou nada disso. Henrique sentiu um desconforto. Era como se o chão tivesse começado a rachar. Ou ela estava mentindo, ou estava escondendo alguma coisa muito grande. Ela chegou a comentar que escreveu para mim? Nunca. Você acha mesmo que ela ia mandar carta depois de tudo? Você virou as costas para ela. Sumiu. Henrique apertou os olhos. Não fui eu quem sumiu. Claro que foi, ela disse seca. Você nunca entendeu a Daniela. Ela não queria viver no seu mundo de reuniões e viagens. Você sufocava ela. Henrique se levantou. Você pode dizer o que quiser sobre mim, mas eu conhecia a sua irmã melhor do que ninguém. E se ela me escreveu, é porque queria me dizer alguma coisa. Você só não quer que eu descubra o quê? Lídia levantou também, mais irritada. Henrique, você tá sendo ingênuo. Essa menina que apareceu aí pode muito bem ter pegado esse anel, forjado essa carta. Criança de rua sobrevive assim, enganando. Ele saiu da casa com o estômago embrulhado. Aquela conversa só trouxe mais dúvidas. Mas agora ele tinha certeza de uma coisa. Lídia estava escondendo alguma coisa. E ele ia descobrir o que era. No caminho de volta, ele ligou para um amigo de confiança. O nome era Sandro, ex-policial, agora trabalhando como detetive particular. Tinham se conhecido anos atrás, quando Henrique teve que lidar com um roubo dentro da empresa. Sandro, preciso da sua ajuda. Quero saber tudo o que conseguir achar sobre uma mulher chamada Daniela Mendes. E sobre a irmã dela, Lídia Mendes. O que tiver de registro você me traz. Entendido? Entendido. Quer discreto? Muito. Se alguém descobrir que você tá fuçando, vai dar ruim. Henrique desligou e ficou pensando no que fazer com a Lara. Se ele contasse tudo para ela agora, poderia assustá-la, mas também não queria esconder nada. Ela já tinha vivido coisa demais para a idade. Ele decidiu encontrá-la no fim do dia, como sempre. Ela estava no mesmo lugar, só que dessa vez, esperando. Quando viu o carro dele, abriu um leve sorriso. Nada grande, só o bastante para mostrar que não tinha desistido. Oi, ela disse, entrando no carro. Oi, a gente precisa conversar. Ela ficou séria. Deu ruim? Henrique respirou fundo. Falei com a sua tia, Lídia. Ela virou na hora. Aquela mulher é uma cobra. Então você conheceu ela? Sim. Depois que minha mãe morreu, ela apareceu dizendo que ia me levar para casa dela. Mas me largou com outra mulher, uma tal de Irene. Foi aí que minha vida virou um lixo. Henrique fechou os olhos por um segundo. Tudo começava a fazer sentido.
mas ainda faltava encaixar as peças. Ela disse que a sua mãe nunca teve filha. Lara ficou vermelha, de raiva. Mentira. Minha mãe me criou sozinha. Me ensinou a andar, a ler, a amarrar o sapato. A gente não tinha nada, mas ela estava sempre comigo. Eu era tudo que ela tinha. Henrique segurou o volante com força. Aquilo confirmava o que ele já sentia. Se tudo, isso é verdade. Então a Lídia escondeu você. Escondeu a carta. Escondeu tudo. E agora tá com medo do que pode aparecer. E o que você vai fazer? Henrique olhou firme para ela. Descobrir a verdade. Toda. E agora ninguém mais ia impedir. Lídia estava sentada na sala de casa, com o notebook aberto na frente, digitando rápido e com o queixo travado. Cada clique no teclado parecia um soco. Ela estava brava, mas o rosto não mostrava. O rosto dela nunca mostrava. Só os olhos entregavam alguma coisa. E naquele momento, os olhos dela estavam perigosos. Do outro lado da sala, um homem de terno simples esperava em pé, com as mãos nas costas. Era Clovis, um advogado particular que ela usava só quando queria fazer as coisas fora do padrão. O tipo de cara que resolvia problemas sem levantar poeira. Ele foi até você? Lídia perguntou, sem parar de digitar. Foi. E parece determinado. Muito. Que tipo de determinado? Do tipo que não vai parar até cavar tudo. E pelo jeito, ele já começou a juntar peças. Ela parou de digitar e olhou fixo para ele. A menina... A tal da Lara. Consegue descobrir onde ela tá? Ainda não, mas tô com gente na rua. Logo, logo ela aparece. Lídia fechou o notebook com força. A gente precisa agir antes que ele descubra qualquer coisa que... Bom, que mude o jogo. Clovis se aproximou. E se ele provar que é pai da menina? Ele não vai provar nada. Porque se ele tentar, eu acabo com ele antes. Enquanto isso, Henrique estava no escritório da empresa, mas não conseguia se concentrar. O telefone tocava. Os funcionários passavam na frente da sala dele, mas tudo parecia distante. A cabeça dele estava com Lara, com Daniela, com a carta e agora com Lídia. Ele sabia que ela estava mentindo, só não sabia ainda por quê. Até que recebeu uma ligação. Henrique, aqui é o Sandro, o detetive. Fala, achou alguma coisa? Achei, bastante coisa. A Lídia Mendes é dona de metade do patrimônio que era da irmã. A outra metade deveria estar guardada até o paradeiro da filha ser confirmado. Como assim? Quando Daniela morreu, ela deixou um testamento, simples, feito numa dessas agências de documentos, escrito à mão, reconhecido em cartório. Ela dizia que se tivesse filha, tudo ia para a menina. Se não, para a irmã. Henrique ficou em silêncio. Acontece que ninguém apresentou essa filha. A Lídia declarou que a irmã morreu sem deixar herdeiros. E com isso pegou tudo. Henrique respirou fundo, engolindo a raiva. Então ela apagou qualquer prova da existência da Lara. Isso mesmo. Você tem cópia disso tudo? Tenho. E também encontrei a tal mulher chamada Irene. A que ficou com a Lara depois da morte da mãe. Onde ela tá? Internada. Clínica psiquiátrica em Itapecerica. Tá lá faz 2 anos. Diagnóstico: surtos agressivos, uso de drogas, confusão mental. Henrique passou a mão no rosto. A história só piorava. Me manda tudo que você tiver. E continua atrás de qualquer coisa que ligue a Lídia à morte da Daniela. Ou ao desaparecimento da carta. Naquela mesma noite, Lídia apareceu na casa de um juiz aposentado, amigo antigo, da família. Levou um presente, um vinho caro e um sorriso forçado. Vim pedir um conselho, ela disse enquanto servia as taças. É sobre minha irmã. E sobre um homem do passado dela, que tá querendo se aproveitar de uma situação muito delicada. Que tipo de situação? O juiz perguntou curioso. Ele apareceu com uma menina de rua dizendo que é filha da Daniela. E tá querendo tomar posse do que é nosso, com base numa carta qualquer. Uma carta falsa. O juiz franziu a testa.
E você quer que eu... Só uma orientação. Talvez um parecer técnico. Nada formal. Mas que me ajude a me proteger, caso isso vá pra frente. O juiz ficou pensativo. Bom, se essa menina for mesmo filha da sua irmã, ela tem direito sim. Mas tudo depende de prova. DNA, registro, testemunhas. Lídia cortou. Não existe nada disso. Só o que ele diz. E a palavra de uma criança. Então você não tem com o que se preocupar. Ele respondeu. Mas o tom da voz dele mostrava que ele não acreditava totalmente. Do outro lado da cidade, Henrique e Lara estavam sentados, numa lanchonete simples, dividindo uma porção de batata frita. Sua tia, ela vai tentar te apagar da história. Ele disse, olhando bem nos olhos da menina. Ela já tentou antes. Lara respondeu sem piscar. Mas agora a gente tem uma chance. Eu vou pedir um exame de DNA. Se der positivo, ninguém pode dizer que você não é filha da Daniela. E se der negativo? Henrique respirou fundo. Aí a gente vai continuar, mas sinceramente, eu já sei a resposta. Lara deu de ombros. Não sei se quero tudo isso. Teste, processo, juíza, tribunal. Eu só queria ter uma cama, uma escola e alguém que não sumisse do nada. Henrique segurou a mão dela em cima da mesa. Eu também. E vou fazer isso acontecer. Mas a gente vai precisar enfrentar algumas coisas antes. Ela não respondeu. Mas, dessa vez, não puxou a mão. No dia seguinte, Lídia mandou Clóvis visitar um antigo funcionário do cartório, onde Daniela registrou o testamento. A ideia era simples, conseguir que ele dissesse que o documento era falso, que nunca viu Daniela, que aquilo foi forjado, mas o funcionário não aceitou o dinheiro. Eu lembro dela. Magrinha, parecia triste. Veio sozinha. Tava com tosse. Eu, mesmo carimbei o papel. Clóvis saiu dali sem conseguir nada. E avisou Lídia. Estamos começando a perder o controle. Ela mordeu os lábios, se trancou no quarto e ligou para um número que não estava salvo com nome nenhum. Só 3 letras. Zé. Preciso de você, ela disse. Do outro lado a voz era grossa. Serviço limpo ou sujo? Primeiro sujo, depois a gente vê. Henrique não parava de olhar para o celular. Estava com a mão no bolso o tempo todo, esperando a ligação do laboratório. O exame de DNA já tinha sido feito. Lara, meio desconfiada, topou. Ele também. Foram juntos, entraram numa salinha fria, cada um com um cotonete diferente, um para cada bochecha. Não doeu, mas doeu por dentro, porque no fundo, nenhum dos dois sabia se estava pronto para a resposta. Depois disso, Henrique só pensava em uma coisa: manter Lara segura. Agora que ele sabia que tinha gente tentando calar tudo, não podia deixar a menina sozinha na rua. Conseguiu. Um quarto num abrigo que ele mesmo ajudava a financiar. Era simples, mas limpo. Tinha cama com colchão firme, armário e um banheiro que funcionava. Nada de luxo, mas era um começo. Lara odiou no início. Disse que era estranho dormir sozinha num lugar fechado, com luz apagada. Ela tinha costume de dormir ouvindo barulho, sentindo o frio da calçada, com o pé encostado no de Neto. Agora era silêncio total. Mas ela aceitou, porque no fundo, estava cansada. Henrique começou a ir até lá todo dia depois do expediente. Levava suco, um lanche diferente, às vezes algum caderno, lápis de cor, coisa simples. Eles ficavam conversando até o horário de visita acabar. Ela sempre dizia que não precisava de nada, mas quando ele abria a sacola, o olho dela brilhava, enquanto isso Sandro não parava. O detetive conseguiu rastrear alguns arquivos antigos da Daniela. Encontrou um médico que atendeu ela 2 vezes num posto de saúde, um tal de Dr. Marcos, que lembrava da paciente magrinha, sempre tossindo, mas que nunca falava muito. Dizia que morava com a filha num quarto alugado. Confirmava tudo o que Lara tinha dito. Mas nenhum documento, nenhuma certidão, nenhuma foto. Só lembranças de quem cruzou com ela por pouco tempo. Foi numa dessas buscas que Sandro achou um endereço antigo, um galpão abandonado que tinha sido usado como pensão anos atrás.
Chegando lá, quase tudo já tinha sido demolido. Só o portão de ferro ainda estava de pé, torto e coberto de ferrugem. Dentro, chão de cimento rachado, paredes com pichações e cheiro de mofo. Mas no meio da bagunça, Sandro encontrou uma caixa de madeira, coberta por um pano velho. Dentro, só papel velho. Contas de luz, recibos rasgados, bilhetes, anotações. E entre tudo aquilo, um envelope dobrado com o nome Henrique escrito à mão. Era outra carta. E o carimbo tinha a mesma data da outra. A carta tinha sido escrita no mesmo dia, mas nunca enviada. Tava ali, esquecida no meio de lixo. Henrique leu a carta no carro, com a luz do teto ligada, o motor desligado e o coração disparado. A letra era a mesma. A emoção também. Henrique, hoje foi difícil. A Lara acordou com febre e eu não tenho dinheiro para levar ela no médico. Fui no posto. Disseram que é só virose. Mas eu sei que é mais. Ela tá pálida, fraca. E eu tô me sentindo impotente. Eu devia ter te procurado antes. Mas o medo me travou. Medo de você não querer saber. Medo de você achar que eu fiz de propósito. Mas agora, olhando ela dormir, sei que preciso tentar de novo. Ela tem o seu jeito. Teimosia pura. Mesmo doente, brigou porque eu dei sopa fria. Eu só quero que você saiba que ela existe, que ela é sua. Henrique leu e releu aquilo como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Porque era a prova que faltava. Daniela não só queria que ele soubesse. Ela tentou mais de uma vez. Só que alguém impediu. No dia seguinte, ele foi até a clínica psiquiátrica onde Irene estava internada. Passou por uma recepcionista e esperou quase 1 hora até ser chamado. Quando entrou, encontrou uma mulher de olhar perdido, cabelo despenteado e dedos tremendo. Mas os olhos dela mudaram quando ele falou o nome de Daniela. A Dani, ela disse com a voz fraca. Ela era minha amiga. Henrique se aproximou. A Lara. Você cuidou dela? Por pouco tempo. A Lídia trouxe ela aqui. Disse que era só até organizar uns papéis. Mas nunca voltou. A menina chorava toda noite. Eu tentei, juro que tentei. Mas depois, eu me perdi. Por que a Lídia não cuidou da própria sobrinha? Porque ela não queria que ninguém soubesse da menina. Disse que aquilo ia atrapalhar os planos dela. Que planos? A herança, o dinheiro, o nome limpo da família. A filha era uma vergonha para ela. Henrique ficou parado, tentando segurar a raiva. Aquilo não era mais uma suspeita. Agora era certeza. A mulher tinha escondido a existência de uma criança para ficar com o que não era dela. E pior, tinha deixado a menina jogada na rua. Ele saiu da clínica decidido. Com os 2 bilhetes da Daniela, o relato da Irene e os documentos que Sandro tinha conseguido, ele já tinha o bastante para levar para a justiça. Mas antes, queria contar para Lara. Queria que ela soubesse que tudo o que sentia até ali estava certo. Que ela nunca foi esquecida, que a mãe dela tentou. Quando chegou no abrigo, Lara estava sentada no corredor, desenhando numa folha de papel sulfite. Um desenho simples, de 2 pessoas sentadas num banco, com um cachorro aos pés. Quando ele se aproximou, ela escondeu o desenho, como se fosse segredo. Henrique sentou do lado. Achei mais uma carta da sua mãe. Ela olhou para ele devagar. Sério? Tava escondida, mas é dela. Ela fala de você. Doente, com febre. E diz que você é minha cara. Lara sorriu com o canto da boca. Ela falava isso mesmo. E quando eu fazia birra, ela dizia: igualzinho o pai. Henrique riu. Agora tem uma coisa que a gente pode fazer. Um passo importante. O quê? Levar tudo para um juiz. Dizer que você é filha da Daniela. E pedir para ficar comigo, oficialmente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respirou fundo. Tá, vamos fazer isso. E foi naquele momento, naquele corredor simples, com o cheiro de tinta velha e chão limpo, que Henrique viu nos olhos dela que alguma coisa tinha mudado. Agora ela acreditava. Não em promessas, mas nele.
E ele sabia que o tempo das mentiras estava acabando. Henrique sabia que estava mexendo num vespeiro. Desde que encontrou a segunda carta da Daniela, tudo ficou mais claro e, ao mesmo tempo, mais perigoso. Lídia não era só uma mulher fria. Ela era uma mulher capaz de tudo. E agora, com provas nas mãos e a decisão de pedir a guarda da Lara, ele sabia que a reação dela viria. O pedido foi protocolado 2 dias depois. O advogado de Henrique fez tudo certinho. Anexou as cartas, os documentos da Irene, os arquivos do detetive e até o laudo inicial do teste de DNA, que tinha dado compatível. Faltava só a audiência. Um juiz ia ouvir os 2 lados e decidir. Simples no papel. Mas a vida real era outra história. Lara não falou muito quando soube que a audiência estava marcada. Ficou quieta. Só perguntou o que ia acontecer. Henrique explicou que iam conversar com um juiz, que ela podia contar o que quisesse, que ninguém ia obrigar ela a nada. Ela balançou a cabeça e disse que topava. Mas no fundo, ele sabia que ela estava com medo. E tinha razão. Naquela semana, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, Henrique percebeu que o carro dele estava sendo seguido. Um sedã preto, com película escura, parava nas mesmas esquinas, acelerava quando ele acelerava, sumia quando ele tentava encostar. Depois, a babá do abrigo onde a Lara estava ligou, avisando que um homem apareceu no portão perguntando por ela, dizendo que era tio. Tio de onde? Henrique perguntou na hora, já tenso. Disse que era irmão da mãe dela, mas não deu nome. Quando a gente pediu o documento, ele virou as costas e saiu andando rápido. Nem olhou para trás. Henrique desligou e foi direto até lá. Falou com a responsável do abrigo, pediu para aumentar a segurança, deixar a menina sob vigilância o tempo todo. Ela aceitou, mas disse que já estava ficando tenso. Que talvez fosse melhor levar Lara para outro lugar. Henrique pensou nisso a noite, toda. Não queria deixar Lara mais assustada do que já estava, mas também não podia correr o risco de algo acontecer com ela. Na manhã seguinte, Lara sumiu por 3 horas. A funcionária do abrigo achou estranho ela não aparecer para o café. Procuraram nos corredores, no pátio, no banheiro. Nada. Ela tinha saído. Ninguém viu como. Henrique quase teve um infarto quando soube. Saiu dirigindo feito louco pelas ruas do Brás. Ligou pro Sandro. Ligou até pro Neto. Foi o Neto que soube onde ela estava. Ela veio me ver. O garoto disse do outro lado da linha. Tava assustada. Disse que tinha visto um cara estranho tirando foto dela na janela do abrigo. Henrique foi até lá na mesma hora. Encontrou os 2 no antigo ponto onde dormiam. Lara estava encolhida, com a mochila no colo e o olhar perdido. Quando viu Henrique, não sorriu. Só olhou como quem diz: "Eu tentei. Por que saiu do abrigo? Eu fiquei com medo. Não queria causar mais problema. Você é a última pessoa que causa problema aqui." Ele respondeu se agachando, na frente dela. Ela respirou fundo, sem olhar para ele. "Não tô acostumada com gente tentando me proteger. Quando isso acontece, é porque alguma coisa ruim vem depois." Henrique ficou calado por um tempo. Depois disse: "Não vai acontecer nada com você. Eu juro." Ela olhou para ele. Jurar não muda o que as pessoas fazem. Henrique levou os 2 de volta pro abrigo, mas agora com mais vigilância. Botou câmera no corredor, pediu reforço na portaria. E mesmo assim, naquela mesma noite, alguém entrou escondido e rabiscou a porta do quarto da Lara. Em letras grandes e tortas, estava escrito: "Some enquanto dá tempo." A diretora chamou a polícia, mas como sempre, disseram que não podiam fazer muito, que iam investigar, que qualquer coisa era só ligar. Henrique mandou reforçar tudo, trocou a fechadura, colocou um segurança particular na entrada e passou a dormir no carro na rua de trás para ficar perto. Ele estava cansado, mas não podia descansar. Não até a audiência, não até garantir que ela estava protegida. Na manhã seguinte, Sandro apareceu com novidade. Tinha conseguido imagens de câmera de segurança da rua do abrigo. Um homem com capuz, alto, andava em círculos ali perto todas as noites. Mas o rosto nunca aparecia. Sandro mostrou uma imagem borrada, mas Henrique teve um estalo.
Eu conheço esse andar, ele disse. Conhece? É o mesmo cara que me seguiu. Mesmo tipo de passo, mesma postura. Não é qualquer bandido. Esse cara foi mandado. Por quem? Henrique nem precisou pensar. Lídia. O Sandro não ficou surpreso. Quer que eu confronte ela? Não, ainda não. Vamos guardar tudo. A hora dela vai chegar. Henrique sabia que Lídia estava tentando meter medo. Fazia parte do jogo sujo dela. Mas agora era diferente. Ele tinha um nome, tinha uma história, tinha provas. E o mais importante, tinha a Lara do lado dele. Naquela noite, ele entrou no quarto dela com 2 hambúrgueres e um copo de milkshake. Isso aqui não tá na dieta do abrigo, ele disse, tentando fazer graça. Lara riu de leve. Ainda bem. Eles comeram ali, sentados no chão, encostados na parede. Tô com medo, ela disse com a boca cheia. Eu também. Ele respondeu, ela olhou pra ele surpresa. Sério? Sério. Mas medo não pode ser maior que a verdade. E a nossa é mais forte. Ela pensou um pouco. Depois encostou a cabeça no ombro dele. Você vai mesmo ficar até o fim? Até depois do fim, se você deixar. Lara fechou os olhos. Pela primeira vez, pareceu descansar de verdade. E Henrique entendeu naquele silêncio que agora não era só sobre descobrir a verdade. Era sobre protegê-la. E ele não ia deixar nada acontecer com ela. Nem que tivesse que enfrentar o mundo inteiro. Naquela manhã, a diretora do abrigo chamou Henrique para conversar. Ele já sabia que vinha problema. Só pelo jeito que ela o chamou. Pelo nome completo. Com aquele tom firme de quem não estava mais conseguindo segurar as pontas. Henrique, a gente precisa conversar sobre a Lara, ela disse. Assim que ele entrou na sala, ele sentou na cadeira da frente e ficou esperando. Eu gosto dela de verdade. É esperta, educada, não dá trabalho. Mas desde que ela chegou, esse lugar virou alvo. Henrique cruzou os braços. Eu tô fazendo o possível para manter a segurança. E tá mesmo. Eu sei. Mas isso aqui não é um abrigo qualquer. Tem outras crianças. E pais que não estão gostando nada de ver carro de polícia parado na porta e segurança particular rondando o corredor. Henrique respirou fundo. Sabia que ela tinha razão. O abrigo era para acolher, não para virar um campo de guerra. Você quer que eu tire ela daqui? Não é isso. Mas talvez seja a hora de pensar num lugar mais seguro. Um lugar só para ela. Temporário. Até a audiência. Henrique ficou em silêncio por um tempo. Ele não queria que a Lara achasse que estavam jogando ela fora de novo, mas também não podia arriscar mais. Eu vou dar um jeito. Saiu da sala e foi direto pro carro. Ligou pro Sandro e pediu ajuda. Preciso de um lugar discreto, seguro, mas que não pareça uma prisão. E tem que ser rápido. Sandro não fez perguntas. Só respondeu. Deixa comigo. 2 horas depois, Henrique estava com a chave na mão. Era uma casa simples, num bairro tranquilo. Um sobradinho alugado por temporada. Fachada discreta, com um quintal, pequeno nos fundos e uma rede pendurada entre 2 paredes. Lá dentro, sala com sofá confortável, cozinha equipada, 2 quartos. Parecia casa de vó. Henrique foi até o abrigo no fim da tarde. Encontrou Lara sentada no pátio desenhando. Um cachorro gigante com cabeça de leão. O que é isso? É o neto de armadura, para proteger o abrigo dos monstros. Henrique riu, mas o sorriso não foi completo. A gente precisa conversar. Ela parou o lápis e olhou para ele, séria. Já estão querendo me mandar embora? Ninguém quer te mandar embora. Só que esse lugar tá ficando perigoso. E você sabe disso. Ela ficou calada. Consegui uma casa pra gente, só por um tempo, até o juiz decidir. Pra gente? Sim, eu vou ficar lá com você. Ela pensou um pouco, depois falou baixo. Vai sumir igual todo mundo? Não. E você pode me cobrar isso todo dia. Eles arrumaram as coisas juntos. Era pouca coisa. Um par de roupas, os desenhos, a escova, de dente, uma caixa pequena com 3 bonecos quebrados e o anel da mãe. Henrique dirigiu devagar. O carro andava em silêncio.
Só tocava um barulho leve de papel no banco de trás, onde ela tinha deixado os desenhos. Quando chegaram na casa, ela desceu sem falar nada. Entrou, olhou cada canto como quem analisa se o teto vai cair. Tem cheiro de pão, ela disse. O dono anterior era padeiro. Ela foi até o quarto menor e olhou a cama feita. Lençol florido, travesseiro fofo. Essa cama é minha? Se você quiser, é. Ela sentou devagar. A cama afundou levemente. Tá. Macia demais. Henrique ficou encostado na porta, vendo ela com o pé balançando no ar, como quem ainda não acreditava que aquilo era de verdade. Tem comida? Tem macarrão, ovo, arroz, leite e 3 tipos de suco. Ela riu de leve. Isso é tipo hotel? Não. É tipo casa. Ela puxou a mochila para perto e começou a guardar as coisas no armário, em silêncio. Naquela noite, comeram macarrão com molho pronto. Henrique errou na mão do sal e ela fez careta. Tá horrível, ela disse. Eu cozinho mal mesmo. Já te avisei? Agora tá avisado. Ela lavou os pratos. Ele secou. Depois ela deitou no sofá e ligou a TV. Ficaram vendo um programa velho onde todo mundo gritava. Ela dormiu no meio da gritaria. Henrique cobriu com um cobertor leve e ficou, olhando ela dormir. No meio da madrugada, um barulho acordou os dois. Henrique levantou na hora, foi até a janela e viu uma sombra correndo no fim da rua. Na calçada, um tijolo quebrado e um pedaço de papel preso nele. Pegou o bilhete, leu no escuro. Letra torta, igual a da porta do abrigo. Você não entendeu o recado? Some com a menina. No dia seguinte, reforçou todas as trancas, instalou uma câmera no portão e avisou Sandro. Agora a coisa tá passando dos limites. Eu vou achar esse desgraçado, Sandro prometeu. Enquanto isso, Lara continuava no quarto com fone no ouvido e lápis na mão. Desenhava uma casa com muralha, torre e um cachorro de fogo vigiando o portão. Henrique entrou devagar. Tá segura aqui? Tô. Mas sei que não vai durar pra sempre. Vai durar o suficiente, até você ter o que merece. Ela olhou pra ele, com um misto de dúvida e esperança. Eu nem sei o que eu mereço. Eu sei. Uma vida de verdade. Ela voltou a desenhar. E ele saiu do quarto, com a certeza de que agora era tudo ou nada. Henrique acordou antes do sol. Foi direto pra cozinha, fez café forte e ficou ali em pé, olhando a água ferver e tentando não pensar. Mas era impossível. Aquela manhã era diferente. Naquela manhã, ele ia descobrir se tudo aquilo que sentia no peito fazia sentido ou se era só esperança demais. O exame de DNA ia ficar pronto às 9. Era só um papel. 3 letras impressas no rodapé. Uma porcentagem. Uns nomes. Mas podia mudar tudo. Lara ainda dormia no quarto ao lado. A noite tinha sido tranquila, sem barulho, sem bilhete, sem ameaça. Mas Henrique não conseguiu descansar. Ficou virando de um lado para o outro com a cabeça cheia, lembrando das cartas da Daniela, do anel, do jeito como a menina franzia a testa quando não entendia alguma coisa. Era tudo muito parecido. Mas ele precisava da verdade. Escrita. Comprovada. Às 8h50 ele já estava com o celular na mão, sentado no sofá, mexendo nos dedos, suando mesmo com o ar ligado. Quando deu 9 horas em ponto, o e-mail chegou. Assunto. Resultado. Exame genético. Ele clicou sem respirar, leu linha por linha, devagar, um parágrafo técnico, outro com números. E lá embaixo a frase: compatibilidade genética, 99,98%. Relação parental positiva, pai e filha. Henrique soltou o celular no colo e botou as 2 mãos no rosto. Não chorou, mas fechou os olhos como quem precisa de 1 minuto para aceitar o que sempre soube. Ela era dele. Era filha dele. A filha que ele nunca soube que existia, que viveu na rua, que quase foi apagada da história por causa de dinheiro, de orgulho, de maldade. A filha que agora estava ali, dormindo no quarto ao lado, com uma camiseta que ele mesmo tinha comprado numa farmácia e o pé para fora do lençol. Ele ficou,
ali sentado por um tempo, tentando organizar tudo dentro. E não dava. Era grande demais. Doía, mas também aliviava. Era estranho, mas era certo. Levantou devagar, foi até o corredor e empurrou a porta do quarto com cuidado. Lara estava acordando. Espreguiçou, coçou o olho, fez uma careta de sono. Já tem café? Henrique sorriu. Tem, mas tem outra coisa também. Ela sentou na cama, ajeitando o cabelo com a mão. Aconteceu alguma coisa? O exame saiu. Ela congelou. Parou de se mexer. Ficou olhando para ele sem piscar. E aí? Henrique se aproximou, se ajoelhou na frente dela e mostrou o celular. Ela pegou e leu. Depois leu de novo. Não falou nada. Só entregou o celular de volta e baixou a cabeça. Você é minha filha, ele disse com a voz embargada. Ela continuou de cabeça baixa. Tá tudo aí, Lara. 100%. Você é minha filha. E eu sou seu pai. Ela levantou o rosto devagar. O olho estava cheio de água, mas ela não chorava. Só tremia um pouco. Isso muda alguma coisa? Henrique respondeu na hora. Muda tudo. Ela ficou em silêncio por mais uns segundos. Depois falou baixo. Eu não sei como é ter pai. Eu nunca tive. Nem sei o que faço com isso agora. A gente aprende junto. Ninguém nasce sabendo ser pai. E ninguém nasce sabendo ser filha. Mas a gente tenta. Ela respirou fundo, ainda meio travada. Você não vai sumir, né? Nunca mais. Ela deu um meio sorriso. Um só. Mas foi o suficiente para ele entender que ela estava tentando acreditar. Naquela manhã, tomaram café juntos. Na mesa. Pão com manteiga e leite morno. Henrique contou histórias da infância dele. Falou da mãe que morava em Minas, dos tombos que levou andando de bicicleta. Lara ouvia com atenção, mas não comentava. Só ficava olhando como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça dentro da cabeça. Um pedaço da história dela que finalmente aparecia. Depois do café, Henrique ligou para o advogado. Pediu para anexar o exame ao processo, com urgência. O juiz precisava ver aquilo. Era a chave de tudo. Isso vai mudar o jogo, o advogado disse. A guarda agora é só uma questão de tempo. Henrique desligou e se encostou na parede da sala, olhando. Lara brincar com o copo na mão. Ela fazia bolinhas no leite com o dedo, distraída. Posso continuar desenhando na parede do quarto? Pode. Depois a gente pinta por cima. E se eu quiser deixar lá? Então a gente moldura. Ela sorriu de verdade dessa vez. E foi correndo, pro quarto, pegar os lápis de cor. Henrique ficou parado, ouvindo os passos dela correndo pelo chão. Era um som novo, um som bom, um som de vida. No fim do dia, sentaram no quintal para ver o céu escurecer. Lara encostou no braço dele e perguntou: E agora? O que a gente faz? Agora a gente vive. Juntos? Sempre. O céu começou a mudar de cor, devagar. E pela primeira vez, os dois estavam prontos para ver o que vinha depois. No dia seguinte ao resultado do exame, Henrique acordou com o telefone tocando sem parar. O número era do advogado dele. Ele atendeu ainda com a voz meio rouca de quem dormiu. Pouco. Aconteceu alguma coisa? Henrique, temos um problema. A Lídia entrou com uma ação na vara da infância. Henrique sentou na cama num pulo. Que tipo de ação? Tá pedindo suspensão do seu pedido de guarda. Diz que você tá emocionalmente instável, que tá tentando manipular uma criança de rua para resolver seus traumas. Henrique ficou em silêncio por 2 segundos. Depois levantou, pegou a camisa jogada na cadeira e já começou a se trocar. Isso é um absurdo. Eu sei, mas ela anexou documentos. Coisa séria. Que documentos? Laudos psiquiátricos antigos seus. Coisa da época da sua depressão, depois da morte da sua esposa. Henrique travou. Como ela teve acesso a isso? Provavelmente mexeu nos seus dados. Ou pagou alguém. Não sei. Mas ela tá armando. Disse também que a menina não é filha da Daniela. Que o exame é falso. Henrique bufou.
Mas tem assinatura do laboratório, protocolo oficial, código de validação. Eu sei. Mas ela é esperta. Disse que tudo pode ter sido manipulado. Ela quer que o juiz suspenda o processo até uma nova perícia judicial. E quer que a menina vá para um abrigo sob tutela do Estado nesse tempo. Henrique engoliu seco. Aquilo não era só sabotagem. Era crueldade. Isso vai acontecer? Ainda não. Mas temos que agir rápido. Marcar audiência de urgência. Mostrar que ela está tentando encobrir o que fez. Henrique desligou o telefone com a cabeça a mil. Foi até o quarto da Lara, mas parou na porta. Ela estava dormindo toda torta, com o travesseiro no chão e o cobertor virado ao contrário. Tinha um desenho preso na parede com fita. Era ele, ela e um cachorro gigante com a legenda: família doida. Ele não conseguia imaginar ela voltando para um abrigo. Ou pior, sendo levada para um lar temporário por ordem de um juiz enganado. Quando ela acordou, ele já tinha feito café, arrumado a mochila e deixado tudo pronto. Hoje a gente vai sair cedo, ele disse tentando parecer calmo. Vai ter passeio? Não. Vamos conversar com um advogado, um cara legal. Ele vai ajudar a gente a manter tudo do jeito que tá. Ela entendeu na hora. Não perguntou mais nada. Só comeu o pão em silêncio, botou o tênis e saiu com ele. Na reunião, o advogado explicou tudo com cuidado. Disse que iam entrar com um pedido de liminar para impedir qualquer tentativa de tirar a guarda provisória. Lara ouviu tudo. Quando perguntaram se ela queria falar algo, ela só disse: eu não quero sair da casa. Não agora. Não de novo. No caminho de volta, os dois pararam numa praça para respirar. Henrique sentou no banco e passou a mão no rosto. Ela não vai parar, né? Essa mulher tem medo de perder o que escondeu. Ela quer me apagar. E quer te apagar também. Lara ficou olhando os pombos brigando por um pedaço de pão no chão. Por causa de dinheiro? Por causa de poder. E porque ela nunca aceitou a sua mãe. Eu tenho vontade de gritar para todo mundo o que ela tá fazendo. Henrique sorriu. Não precisa. A gente vai mostrar. Com prova. Grito todo mundo esquece. Mas documento não. Quando voltaram para casa, viram que alguém tinha passado por lá de novo. O portão estava trancado, mas o chão da varanda tinha pegadas de barro. Na porta, uma folha de caderno dobrada com a frase: se continuar, vai se arrepender. Henrique ligou para Sandro na hora. A coisa tá piorando. Eu sei. Eu consegui rastrear o tal Zé, o segurança que ela contratou para fazer o serviço sujo. Já tem ficha. Já fez trabalho para outras famílias ricas, sempre com ameaça, pressão. Um cara discreto, mas perigoso. Dá para pegar ele? Ainda não, mas tô rastreando. Naquela noite, Henrique passou com a chave na mão e um canivete no bolso. Dormiu no sofá, de tênis, pronto para sair correndo se precisasse. No dia seguinte, uma intimação chegou. Lídia queria uma audiência privada com o juiz. Dizia ter informações urgentes sobre o bem-estar da menor. O advogado de Henrique ficou furioso. Isso é golpe. Ela vai tentar convencer o juiz sozinha, sem a gente. Vai encher de mentira. Henrique olhou para Lara. Você quer ir comigo? Quero. Vai ser puxado. Eles podem te fazer perguntas, tentar te confundir. Eu me viro. Já lidei com gente pior na rua. A audiência foi marcada para 2 dias depois. Henrique passou esse tempo todo colando documento, preparando o que ia dizer, organizando as cartas da Daniela, o exame, os relatos da Irene. Lara desenhava na sala, mas prestava atenção em tudo. Na noite antes da audiência, os dois ficaram, sentados no quintal, olhando as estrelas. Você acha que a gente ganha? Eu acho que a gente já ganhou. Só falta alguém bater o martelo. Ela ficou pensativa. Eu sonhei com a minha mãe ontem. Sério? Ela estava sentada numa cadeira, rindo. Disse que a gente estava fazendo tudo certo. Henrique sorriu. Então amanhã é só confirmar. Lara encostou a cabeça no ombro dele. Eu gosto daqui. Não é perfeito, mas é nosso. É só o começo. O dia seguinte ia ser pesado.
mas pela primeira vez, eles estavam prontos. A sala da audiência era pequena, com cheiro de madeira velha e café requentado. O juiz, um homem calvo, de terno cinza, claro e cara cansada, folheava um monte de papel em silêncio enquanto os advogados se ajeitavam. Lídia chegou primeiro. Cabelos presos, maquiagem discreta, roupa impecável. Parecia que tinha saído direto de uma vitrine de loja chique. Cumprimentou o juiz com um sorriso falso e sentou-se com o advogado dela, um sujeito magro, de olhos apertados, que falava baixo e anotava tudo. Henrique entrou alguns minutos depois, com Lara do lado. Ela vestia uma calça jeans limpa, camiseta, branca e um tênis quase novo. O cabelo, preso num rabo de cavalo, mostrava o rosto firme e o olhar direto. Henrique usava uma camisa azul clara, barba feita, mas quem prestava atenção via que os dois estavam tensos. O juiz olhou para eles, depois ajeitou os óculos e falou: "Vamos ouvir os dois lados. Sem confusão, sem ataque. Começamos com a parte requerente. Dona Lídia, o que deseja dizer?" Lídia se levantou e começou a falar com voz doce, arrastada, como quem ensaia diante do espelho. "Meritíssimo, estou aqui por responsabilidade. Como irmã da falecida Daniela Mendes, me sinto na obrigação de proteger o nome da minha família. E claro, essa menina, que está sendo usada por um homem emocionalmente abalado." Henrique já queria se levantar, mas o advogado dele fez sinal com a mão. "Calma. Esse homem", Lídia continuou, "é um empresário conhecido, sim, mas que já teve histórico de colapsos emocionais após a morte da esposa. Inclusive, foi afastado da empresa por um tempo. Há registros. Além disso, não há prova concreta de que a menina seja filha da minha irmã. Um exame de DNA feito sem supervisão do tribunal não deve ser levado como verdade absoluta." O juiz fez uma anotação e pediu: "A senhora trouxe algo que comprove o que está dizendo?" O advogado de Lídia entregou uma pasta com laudos, registros antigos de psicólogo e uma cópia de uma carta. Uma terceira, supostamente escrita por Daniela, dizendo que nunca quis ser mãe. Henrique pegou a cópia, leu e passou para o advogado. Reconheceu na hora. A letra não era da Daniela. Nem parecida. O juiz então olhou para Henrique. "Agora, sua vez." Henrique se levantou, respirou fundo e olhou direto para o juiz. "Meritíssimo, eu não vim aqui por vingança, nem por impulso. Eu vim porque encontrei minha filha. Ela existe. Ela tem nome, história, tem a mesma força da mãe dela. E ela foi esquecida por todos, menos por mim e por ela mesma." Ele entregou outra pasta. "Aqui estão 2 cartas, escritas à mão por Daniela, confirmadas por análise de caligrafia, o exame de DNA com protocolo validado, o testemunho de uma mulher que cuidou da Lara quando a mãe morreu. E mais, consegui recuperar uma gravação." O advogado de Henrique ligou o celular e colocou o áudio no viva voz. A sala ficou em silêncio. Era a voz de Irene, gravada num dos encontros no hospital psiquiátrico. Ela me deixou a menina e disse que ia resolver uns papéis. Mas a irmã não queria saber. Mandou esquecer. Disse que ia sumir, contudo, que a menina não existia mais. Lídia se remexeu na cadeira. Pela primeira vez, a expressão dela mudou. O juiz percebeu. "Dona Lídia, a senhora gostaria de comentar esse áudio?" Ela tentou manter a pose. "Não sei quem é essa mulher. Pode ser qualquer uma." O advogado de Henrique levantou outra folha. "Essa mulher foi cuidadora legal da menina. Por 3 meses. Documento registrado em cartório. Assinado por Lídia Mendes." Lídia congelou. O juiz pediu um intervalo de 10 minutos. Na saída da sala, Lara puxou Henrique pro lado. "Ela tá com medo." "Tá, sim. E agora a gente tem a vantagem." Na volta, o juiz foi direto. "Pelo que vejo aqui, temos elementos suficientes para desconfiar das intenções da senhora Lídia Mendes. Falsificação de documento, ocultação de menor e possível apropriação indevida de bens." Lídia levantou, exaltada. "Isso é um absurdo. Eu só tentei proteger a memória da minha irmã. A memória da sua irmã não inclui jogar a filha dela na rua,
Henrique disse sem se conter. Lídia apontou o dedo para ele. Você não sabe o que ela passou. Você sumiu. Lara se levantou, com a voz firme, sem tremer. Quem sumiu foi ela. Minha mãe nunca deixou de falar de você. Mesmo doente, ela dizia que você era bom, que um dia você ia aparecer. A senhora mentiu para todo mundo, mas para mim, não mais. O juiz bateu o carimbo na pasta. A guarda provisória está mantida com Henrique Moreira e abriremos investigação sobre a conduta da senhora Lídia. Audiência encerrada. Lídia saiu sem olhar para trás. Passos duros, dentes cerrados, mas no rosto, pela primeira vez, ela estava derrotada. Henrique saiu da sala com Lara ao lado. Ela segurava firme a mão dele, mas não dizia nada. Não precisava. Ele olhou para ela, sorriu e disse: A gente venceu a primeira batalha. Ela respondeu, baixo. E a gente ainda tem muito chão, né? Tem. Mas agora a gente tá junto. Ela deu um passo à frente e puxou ele para sair daquele prédio apertado, daquele mundo cheio de papel e gente tentando apagar o que devia brilhar. Henrique já sabia que não dava para deixar as coisas como estavam. A decisão do juiz tinha sido uma vitória, sim, mas ainda tinha muita coisa pendurada. E o que mais incomodava era o silêncio da Lídia. Ela saiu da audiência sem fazer escândalo, sem dar resposta, mas com aquele olhar de quem ainda tinha carta na manga. Ele não ia esperar o próximo golpe. 2 dias depois, Sandro ligou. Henrique, tenho o que você queria. O quê? A prova que ela escondeu as cartas da Daniela. E mais. A prova que ela movimentou o dinheiro da irmã antes, mesmo de declarar o óbito. Henrique apertou o celular no ouvido. Você tá falando sério? Tô. Achei o nome dela ligado a uma empresa fantasma, que foi usada para transferir parte do patrimônio da Daniela. Tudo em nome de um laranja. E adivinha quem era o contador da empresa? O mesmo que declarou a ausência de herdeiros. Henrique nem pensou 2 vezes. Pegou o carro e foi direto para o prédio onde Lídia trabalhava. Ela era sócia de uma firma de consultoria no centro. Chegando lá, nem avisou. Entrou firme, direto para a recepção. Quero falar com a Lídia Mendes, agora. A recepcionista tentou enrolar. Ela tá em reunião. Diz pra ela que o Henrique tá aqui. Ela vai entender. 5 minutos depois, a porta de vidro abriu e Lídia apareceu. Tava calma, vestida como sempre, cheia de postura. Mas ao ver Henrique, arregalou os olhos por 1 segundo, bem rápido. Depois voltou a fechar a cara. O que você quer aqui? Falar com você, sem juiz, sem advogado, só nós 2. Ela olhou em volta, como quem mede o clima, e fez sinal para ele entrar. Levaram a conversa para uma sala menor, com mesa de vidro e uma jarra de água quase cheia. Henrique sentou. Ela ficou de pé. Então? Vai me acusar de novo? Não. Já acusei o suficiente. Agora eu vim te mostrar. Tirou da mochila uma pasta e empurrou na direção dela. A empresa fantasma. A movimentação. O contador que assinou. A mentira. Tá tudo aí. E já tá com a polícia também. Lídia folheou rápido, mas não respondeu. Só fechou a pasta e colocou de lado. E o que você quer? Que você pare. Agora. Antes que piore pra você. Você não tem mais controle. De nada. A Lara é minha filha. E a justiça já tá enxergando isso. Mas você ainda pode escolher como vai sair dessa. Ou você se entrega com dignidade, ou vai sair algemada de um prédio que leva seu nome na porta. Lídia soltou uma risada curta, mas seca. Dignidade? Você fala disso como se soubesse o que é. Henrique ficou calado. Deixou ela continuar. Eu vi minha irmã jogar a vida fora por causa de você. Vi ela desistir de tudo. Você destruiu ela. Henrique engoliu seco. Eu amei ela. E ela me amou. O que deu errado entre a gente foi culpa dos 2. Mas você apagou a filha dela. Apagou a chance dela de ter alguém. De ser lembrada. Isso não tem defesa. Ela pediu para sumir. Lídia gritou.
Ela estava morrendo, tossindo sangue. Pediu para eu cuidar da menina. Eu não sabia o que fazer. Eu estava sozinha, com uma empresa nas costas, dívida da nossa mãe, gente esperando resposta. E você achou que esconder uma criança era a resposta certa? Eu achei que era o jeito. De manter tudo em pé. Que era melhor ela crescer longe daquela dor. Mas não deu certo, tá bom? Eu errei. Só que você nunca teve que decidir nada difícil, né? Sempre foi o bonzinho da história, o empresário de coração mole. Henrique se levantou. Eu não sou bonzinho, mas pelo menos eu tô tentando consertar as coisas. Lídia ficou parada. Tinha lágrimas nos olhos, mas não deixava cair. Só apertava os lábios. Você destruiu o que sobrou da minha vida, ela disse. Não. Quem destruiu foi você mesma. Henrique saiu da sala e fechou a porta devagar. No elevador, o coração batia forte. A conversa não tinha resolvido nada ali, mas ele sabia que aquilo ia quebrar ela por dentro. Ela não era uma vilã de novela. Era uma mulher real, cheia de medo, culpa e ganância. E agora, estava encurralada. Naquela noite, ele voltou para casa com as mãos suando. Encontrou Lara sentada na varanda, com um livro de colorir no colo. Tá tudo bem? Ela perguntou, sem tirar os olhos do papel. Agora tá. Teve treta? Henrique sentou ao lado dela e tirou o celular do bolso. Teve. Mas acho que foi a última. Ela olhou para ele. Você tem certeza que ela não vai tentar? Mais nada? Não. Mas mesmo se tentar, a gente não tá mais sozinho. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de confiança. Então tá bom. Entraram, jantaram arroz com ovo e riram de um vídeo de cachorro que parecia falar. No fim da noite, ela colou mais um desenho na parede do quarto. Era ela e Henrique, cada um segurando uma espada enfrentando um dragão enorme com cara de terno e salto alto. Henrique olhou e riu. Essa é sua tia? Um pouco. Mas o dragão é mais simpático. Ele apagou a luz do quarto e ficou na porta por uns segundos. Sabia que a guerra estava acabando, mas ainda tinha o último passo. A guarda definitiva. E ele não ia descansar até conseguir. A convocação chegou numa quinta-feira, no começo da tarde. Era um envelope simples, sem carimbo de destaque. Nada que chamasse atenção. Henrique quase não percebeu no meio das correspondências. Abriu ali mesmo, na cozinha, enquanto o arroz fervia no ar. Fogão, leu devagar. O papel dizia o que ele vinha esperando fazia dias. O juiz tinha marcado a audiência final para decidir a guarda definitiva da Lara. Era dali a 4 dias. Segunda-feira, às 10 da manhã. Henrique chamou Lara logo depois do jantar, quando os dois estavam terminando de lavar a louça. Ela secava os pratos distraída, cantando um refrão baixinho, daqueles que grudam na cabeça. Ele segurou o paninho e falou. Chegou o dia. Ela parou de cantar na hora. O juiz? Segunda. Ela assentiu com a cabeça, mas o olhar ficou meio perdido. O que ele vai perguntar? Não sei, mas você não precisa decorar nada. Só fala a verdade. Quem é você? O que você sente? O que quer? E se ele disser não, Henrique se aproximou, ajoelhou na frente dela e segurou as mãos pequenas. A gente vai estar junto, mesmo que seja por outro caminho. Naquela noite, Lara quase não dormiu. Henrique também não. Ele ficou rolando na cama, pensando em cada detalhe. O que falar? Como explicar tudo? O que fazer se o juiz não acreditasse? Mas no fundo, ele sabia. Já tinham feito o que dava. Agora era confiar. Segunda chegou com céu nublado. Acordaram cedo. Henrique fez café, esquentou pão de queijo no forno e tentou parecer calmo. Lara vestiu a mesma calça do outro dia, mas dessa vez com uma camisa azul clara, que ele comprou num mercadinho do bairro. O cabelo ela prendeu, sozinha, e antes de sair, colocou o anel da mãe no dedo, sem dizer nada. No caminho até o fórum, os dois foram calados. O trânsito estava leve, o rádio tocava uma música instrumental que ninguém conhecia. Henrique olhava para o retrovisor a cada 5 minutos, como se esperasse ser seguido outra vez. Mas nada aconteceu.
Chegando lá, foram direto para a sala de espera. Era pequena, com parede bege e 2 cadeiras de plástico encostadas. A mesma funcionária da outra vez chamou eles às 10:07. Podem entrar. O juiz já estava sentado, dessa vez sem gravata, com os óculos no rosto e uma caneca de café na mão. Fez sinal para eles se sentarem. Henrique, Lara, vamos conversar. Um pouco. Henrique falou primeiro. Explicou de novo toda a história. O encontro na rua, o anel, a lembrança da Daniela, o exame de DNA, as cartas, as ameaças, a sabotagem da Lídia. Falou com calma, mas com firmeza. O juiz ouvia tudo sem interromper. Depois foi a vez da Lara. Ele olhou para ela com cuidado, como quem não queria assustar. Você se sente bem morando com o Henrique? Sim. Ele te obriga a alguma coisa? Te pressiona? Te trata mal? Nunca. E você quer continuar com ele? Ela demorou 3 segundos. Depois falou. Quero. Por quê? Lara respirou fundo. Olhou para o juiz e disse. Porque é a primeira vez que eu sinto que alguém olha para mim como se eu fosse de verdade. Não como um problema, nem como uma obrigação. Ele me ouve. Ele tá ali mesmo quando não tá falando. Eu não sei se é assim que pai é, mas se for, então eu quero que ele continue sendo. Henrique baixou a cabeça, mordeu o lábio. Quase chorou, mas segurou. O juiz fez mais algumas perguntas, anotou coisas, agradeceu os dois e disse que ia tomar a decisão ainda, naquele dia. Pediu para esperarem na recepção. Saíram da sala em silêncio. Henrique e Lara sentaram lado a lado. A recepção era grande, com gente entrando e saindo, criança correndo, telefone tocando. Mas eles estavam quietos, só olhando para frente. Depois de meia hora, a funcionária voltou com um envelope nas mãos. A decisão saiu. É para vocês. Henrique pegou o envelope. As mãos tremiam. Abriu devagar. Leu uma vez. Depois leu de novo. E virou para Lara, sorrindo com os olhos cheios d'água. Você tá oficialmente comigo. O juiz assinou. Agora é para valer. Lara não. Sorriu. Primeiro ficou séria, como se precisasse confirmar aquilo por dentro. Depois fechou os olhos e soltou o ar devagar. Então agora eu tenho um lar? Henrique fez que sim com a cabeça. Tem. E ninguém tira isso de você. Ela se levantou, pulou no pescoço dele e abraçou com força. Pela primeira vez, sem medo, sem vergonha, sem dúvida. No estacionamento, enquanto colocavam o cinto, ela perguntou. A gente pode comprar pizza? 2. E refrigerante? 1 litro. E depois pode ver filme no sofá? Todos que você quiser. Ela sorriu. Encostou a cabeça no vidro e ficou olhando o céu. Ainda estava nublado, mas agora tinha um clarão abrindo lá no fundo. Naquele dia, eles voltaram para casa com o coração leve. O medo ainda existia, mas agora era pequeno, como um cachorro velho que só late, mas não morde. E pela primeira vez, Henrique sentiu que podia descansar. 2 dias depois da decisão do juiz, Lara acordou mais cedo que o normal. Ainda estava escuro lá fora, mas ela já estava de pé, fuçando a gaveta do armário em silêncio. Henrique acordou com o barulho leve da porta abrindo e foi até a cozinha de meia calça, com o cabelo bagunçado e a cara amassada. Aconteceu alguma coisa? Não, ela respondeu sem olhar. É que eu queria ir num lugar. Agora, mais tarde. Mas queria saber se você me leva. Henrique pegou um copo de água, bebeu devagar. Claro que levo. Onde? Na ONG. Aquela que ajuda os meninos de rua. Ele entendeu na hora. O neto? Ela assentiu, com um brilho estranho nos olhos. Um misto de saudade e medo. Faz tempo que não vejo ele. A gente se falava de vez em quando. Mas depois da confusão toda, eu sumi. E ele deve ter achado que eu larguei ele. Ele é esperto. Vai entender. Mesmo assim, eu preciso ver com meus próprios olhos. Foram depois do almoço. A ONG ficava num galpão pintado com tinta colorida, cheia de frases na parede tipo, aqui. Ninguém é invisível.
E respeito é básico. Tinha um portão de ferro azul e uma moça simpática na recepção. Henrique esperou do lado de fora. Era coisa deles. Lara entrou devagar. O lugar tinha um salão com umas mesas, quadros, de giz, um monte de crianças espalhadas, alguns assistindo TV, outros jogando dominó. Do outro lado, perto da estante de livros, estava ele, Neto. O mesmo cabelo raspado, a mesma camiseta larga, a mesma cara de desconfiado. Ela parou ali por uns segundos, só olhando. Até que ele levantou o rosto e os dois se encararam. Foi só isso. Um olhar. Neto fechou a cara na hora, virou de costas e fingiu que estava lendo um gibi. Lara foi andando até ele, devagar, coração acelerado. Oi, ele não respondeu. Eu vim porque... Bom, porque eu consegui. Ele ainda não virou. Eu consegui a guarda. O juiz deixou. Agora eu tô morando com o Henrique, aquele homem que você achou que era encrenca, e veio contar por quê. Porque você é meu amigo, Neto. Porque eu não esqueci. E porque eu não quero que você pense que eu virei essas pessoas que somem. Ele virou de leve, encarando ela com cara fechada. E o que eu ganho com isso? Nada, ou tudo, se quiser. Ele ficou em silêncio. Depois resmungou. Você tá com cheiro de sabonete. Ela riu. Baixo, mas riu. E você ainda tá com bafo de todinho. Neto não aguentou. Riu também. Depois levantou e puxou ela num abraço apertado. Demorado. Daqueles que não precisam de muita explicação. Ficaram ali, abraçados no meio da sala barulhenta. A moça da ONG olhou e sorriu. Um outro menino gritou: Ê, casalzinho! E os dois soltaram um abraço rindo. E agora? Neto perguntou. Agora eu volto semana que vem, com mais tempo. Mas eu queria que você fosse lá em casa. Pra conhecer. Ele deixa? Ele perguntou de você antes mesmo de eu falar. Disse que queria te conhecer. Ele é rico, né? É, mas não parece. Faz arroz que queima no fundo da panela e assiste. Novela dormindo no sofá. Então, é gente boa. Henrique esperava do lado de fora, sentado no banco da calçada, tomando um refrigerante quente da vendinha da esquina. Quando viu os dois saindo, ficou de pé. Lara apresentou direto. Neto, esse é o Henrique. Os dois se encararam. Foi rápido, mas intenso. Um avaliando o outro. Até que Neto estendeu a mão, meio de lado. Valeu por cuidar dela. Henrique apertou. De volta. Agora eu quero cuidar de vocês dois. Neto arregalou os olhos. De mim também? Se você quiser. Lá em casa tem um quarto sobrando e ninguém ronca. Ela ronca. Neto respondeu, apontando para Lara. Você que fala no sono. Ela rebateu. Henrique riu. Então é isso. Vocês decidem. Mas se quiser, a porta tá aberta. Na volta, Lara ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Ele vai aceitar. Só precisa de tempo. Sem pressa. Tempo a gente tem. Mais tarde, ela escreveu num papel e colocou na parede do quarto. Família. Eu, Henrique e Neto, em processo de adaptação. Depois de colar o papel, sentou na cama com o caderno de desenhos. Dessa vez, não desenhou dragão, nem armadura, nem abrigo. Só os três. Num sofá velho, cobertos por um lençol colorido e um pote gigante de pipoca no meio. A noite estava calma. Uma brisa leve passava pela casa, balançando devagar a cortina da sala. Henrique estava deitado, no sofá com os pés para cima e o controle remoto na mão, mas a TV já tinha sido esquecida fazia tempo. O som baixo de um documentário qualquer fazia companhia para o silêncio. Era uma daquelas noites em que tudo parece normal, mas por dentro, o coração tá inquieto. Lara tinha ido dormir cedo, ou pelo menos foi o que disse. Mas Henrique percebeu que a luz do quarto ainda estava acesa. Deixou ela quieta. Às vezes ela precisava de espaço. Ele entendia. Eram muitos sentimentos novos de uma vez. Confiança, medo, segurança, dúvida, tudo junto,
bagunçando a cabeça de uma menina que nunca teve tempo para ser só criança. Já passava das 11 quando ele ouviu passos leves no corredor. Era Lara. Vinha descalça, cabelo solto, com uma cara séria. Na mão, carregava o caderno, onde vivia desenhando. Não tá dormindo? Ele perguntou, se ajeitando no sofá. Tô tentando. Ela sentou na poltrona da frente e ficou um tempo em silêncio com o caderno no colo. Posso te contar uma coisa? Henrique ficou alerta na hora. Endireitou as costas, desligou a TV com o controle e respondeu. Claro que pode. Sempre. Ela apertou o caderno contra o peito, olhou para o chão e falou bem baixo. O anel. Henrique franziu a testa. O que tem? O anel? Eu menti sobre ele. O silêncio ficou pesado na sala. Henrique não se mexeu. Pode falar. Ele disse com calma. Lara respirou fundo e continuou. Eu não ganhei o anel da minha mãe. Não foi ela que me deu. Eu achei. Num lixão. Eu tinha uns 8 anos. Tava procurando latinha e vi uma caixinha de metal no meio do lixo. Dentro tava o anel. Era bonito. Diferente. Eu guardei. Usei. Achei que dava sorte. Inventei que era da minha mãe porque fazia sentido. E porque eu tava cansada de ninguém querer me ouvir. Henrique continuava parado, mas o peito apertava. Eu juro que não foi por mal. Eu não sabia quem era você. Eu não sabia de nada. O nome Daniela? Eu ouvi uma mulher falando que era o nome da minha mãe num abrigo. Mas não tinha foto, nem história, nem certeza. Eu só juntei as peças e deixei que você acreditasse. Henrique engoliu em seco. Ficou olhando para ela, sentindo o peso da revelação entrar de vez. E o DNA? Ele perguntou. Eu não sabia. Eu achei que você ia me mandar embora depois do exame. Mas aí deu certo. Deu o que era. E aí eu fiquei mais confusa ainda. Porque como? Como o anel foi parar no lixo? Como o nome da mulher era o mesmo? Como tudo se encaixou sem eu querer? Henrique ficou em silêncio por um tempo. Muito tempo. Tão quieto que ela achou que ele não ia responder. Mas respondeu. Eu não sei explicar. Mas não importa. Ela levantou os olhos, surpresa. Como assim? Você podia ter inventado tudo, podia ter corrido, mas ficou. E mesmo sem saber, mesmo mentindo no começo, você me trouxe de volta. Me trouxe pra ela, me trouxe pra você. O que a gente tem agora não começou com um anel. Começou no dia que você pegou aquela chave de fenda e fez meu carro pegar no meio da rua. Ela riu, ainda com os olhos cheios de lágrima. Aquilo foi gambiarra. E funcionou. Igual a gente. Ela levantou e foi até ele. Sentou do lado, encostou a cabeça no ombro dele. Desculpa. Não precisa. Mas obrigada por contar. Agora você tá com raiva? Tô com orgulho. Ela fechou os olhos aliviada. Você ainda vai querer ser meu pai? Henrique abraçou ela de lado, apertado. Agora, mais do que nunca. Lá fora, a rua estava em silêncio. O mundo seguia, mas naquela sala pequena, com a luz da TV apagada e 2 corações batendo em paz, tudo parecia certo. Pela primeira vez, não havia mais segredo entre eles. Só o que era real. Só o que importava. E ali, naquele sofá velho, uma família, enfim, se completava. Do jeito mais improvável, do jeito mais verdadeiro.